Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Quero, antes de mais, saudar o público que nos honra com a sua presença. Quero saudar a organização deste festival, que é uma verdadeira festa da literatura, e são importantes as festas da literatura num tempo em que há um recuo social ou sócio-histórico da literatura, que tem levado alguns a falar na morte da literatura. Mas a literatura vai sobrevivendo e eles é que morrem. Queria também saudar o Richard Zimmler, que tenho a honra de apresentar aqui, a honra e o prazer, que é uma honra e um prazer apresentar um escritor, embora seja o escritor que se apresenta a ele mesmo, e ele vai falar melhor do que ninguém do seu trabalho, mas é sempre agradável apresentar escritores, sobretudo de qualidade, aos escritores que nos fazem pensar, e ele é um. Mas também me é agradável porque ele é um escritor da minha cidade, da cidade do Porto. Embora ele seja um norte-americano de origem, porque nasceu no estado, em Nova Iorque, na região de Nova Iorque, em 1956, relacionou-se efetivamente com a cultura portuguesa, e não só com a cultura, em 1978, mas fixou-se no Porto a partir de 1990 e até adquiriu a cidadania portuguesa em 2002. É agradável apresentar um escritor que vem de uma cultura como a norte-americana e que adere a uma cultura com a dimensão da portuguesa. E eu lembraria a propósito que é sempre fecundo ou fecunda a trasladação de escritores. Lembremos o que aconteceu com Conrad, lembremos o que aconteceu com Beckett, ou o que aconteceu com Ionesco, ou o que aconteceu com Nabokov. No Brasil, sobretudo no século XX, XXI, na segunda metade do século XX, XXI, conhecemos vários escritores que vinham de línguas e de culturas não brasileira ou não da tradição portuguesa. Em Portugal isso tem sido muito raro, é raríssimo, mas na atualidade e no capítulo da ficção eu conheço dois casos excepcionais, que é o do italiano Antonio Tabucchi e é justamente o do Richard Zimmler. O Richard não é um escritor em português, mas reclama-se, quer-se e quer que o considerem um escritor português, porque ele vive o dia-a-dia português, porque ele ama a cultura portuguesa, e eu creio que mais dia menos dia ele também acabará por escrever em português. O Beckett dizia que passou a escrever em francês para se empobrecer um pouco mais. Claro, era sobretudo para vigiar a sua escrita e para a escrita se reduzir às palavras essenciais da literatura dele. Não? Mas o Zimmler, que escreve ainda em inglês e só em inglês, é também tradutor, foi jornalista, é professor de jornalismo, mas é sobretudo romancista, além de ser também contista, além de ser também autor de livros para crianças, e além de ser guionista ou roteirista, como aqui se diz, e nós vamos ter o prazer de ver ao longo desta sessão um documentário dele, ou que foi feito sobre um conto dele. Eu não vou falar muito da obra dele, vou fixar-me mais no último romance dele, saído há pouco tempo, mas queria só dizer duas, três coisas breves. A obra romanesca dele, que começou com o livro O Último Cabalista de Lisboa, e a propósito, o Moacir Scliar pediu-me para lhe dar um abraço e para dizer que O Último Cabalista de Lisboa é do Zimmler, mas ele vai fazer o Último Cabalista do Brasil.
e, portanto, é um romance em que Moacir Scliar está a trabalhar atualmente. Mas a ficção do Zimmler, poderíamos dizer que assenta em 3 eixos ou 3 vertentes. Uma vertente temática judaica ou judeu-portuguesa. É quase sempre questão de judeus em Portugal, ou judeus portugueses, ou cristãos novos, etc. Uma vertente histórica. A obra dele insere-se em boa parte naquilo que chamamos o romance histórico. E uma vertente enigmática, cabalística ou problemática, que nos faz pensar na realidade judaica, no Holocausto e na violência do mundo contemporâneo. Eu disse que me ia fixar um pouco no último romance dele, Os Anagramas de Varsóvia, não só porque vai haver o lançamento desse livro, mas porque acaba de ser escrito pela especialista maior em Portugal do romance histórico, lá de casa, Maria de Fátima Marinho, o texto que ela acaba de escrever, e que diz assim: numa entrevista à revista Ler, Zimmler, apesar de desvalorizar a necessidade de os judeus obsessivamente recordarem o passado, tem consciência da importância que a presentificação de certos traumas pode ter na construção da memória. À pergunta direta sobre a relação possível entre o facto de ser judeu e a profissão de escritor, Zimmler responde: por um lado, não queria que os judeus tivessem um estatuto especial no nosso mundo. Por outro lado, tendo em conta a nossa história, penso que temos a obrigação de recordar o passado. É, na verdade, uma espécie de testemunho da era das catástrofes, o que encontramos neste romance, onde a pertença a fiabilidade do relato e a técnica do policial se entrelaçam magistralmente. O assassino de crianças e ou adolescentes judeus, sempre mutilados depois de mortos, cria uma crescente angústia e a imperiosa vontade da descoberta. A certeza de que as partes amputadas serviriam para experimentações médicas acentua os horrores dos guetos judeus que vão sendo minuciosamente descritos. O tipo de narração utilizado destina-se a intensificar a ilusão da verdade e, simultaneamente, a recordar o valor da dissimulação. A nota do editor, que faz parte do romance, que antecede a obra, apresenta o romance como fruto de um manuscrito da autoria de Eric Cohen, encontrado no espólio de um tal Eniac Corben. Este estratagema, que faz lembrar os processos usados pelos românticos, destina-se a criar um clima propício ao envolvimento do leitor e à crença na veracidade do relato. Eric Cohen, judeu, psiquiatra, sexagenário, obrigado a viver no gueto com uma sobrinha Stefa e um sobrinho neto Adam, contará a sua experiência e o modo como, a partir da morte da criança e de outras mortes que antecederam ou se lhe seguiram, consegue, depois de várias peripécias, chegar à descoberta do enigma. A fim de contar a sua vida a um outro judeu, que encontra depois de morto, o narrador, Eric, falará em primeira pessoa, depois de ter sido enforcado num campo de concentração. Este artifício, de que outros autores já se serviram, tem aqui uma dupla função. O facto de narrar em primeira pessoa implica um conhecimento testemunhal, mas implica também um desconhecimento real das outras personagens, permitindo a urdidura do enigma, mesmo se o narrador, agora morto, conhecia de antemão o desfecho. É curioso observar que o próprio autor empírico afirma na entrevista já citada que a condição de morto lhe surgiu como imperativa e necessária, dado o valor simbólico que teria o regresso a uma cidade onde todas as referências desapareceram. A frase "não quis arriscar-me a tocar em tudo o que podia ter sido" indicia com clareza as falhas da história ou do que julgamos ser a sua imparcial análise. E, nesse sentido, se compreendem as notas do editor, hábil artifício de construção da autoria de Eniac Corben, única personagem que vê Eric depois de morto. Nestas notas, o editor revela detalhes fundamentais para a compreensão do texto. Cito: "O Eric ficou em silêncio depois de me contar isto e, embora eu tentasse falar com ele, não deu qualquer sinal de me ter ouvido. Parecia ter entrado em transe e durante várias horas não conseguiu voltar a cair em si."
Fim de citação. Dá conta de conclusões que vai tirando enquanto ouve a narrativa, explica alguma passagem mais obscura ou mais hermética, arroga-se o direito de modificar a vontade expressa do defunto, apela para o código cultural do leitor e, por fim, toma a liberdade de desvendar a atitude do psiquiatra depois de este lhe ter pedido para pousar a caneta. Esta espécie de dupla narração, havendo na realidade duas primeiras pessoas, a de Eric e a de ENIAC, que aliás escreve o pós-fácio, onde insiste na importância dos anagramas e em tentativas de explicação, favorece o efeito real, mas legitima também o aparecimento da máscara, logo antecipado no próprio título. E são múltiplas as máscaras que encontramos no romance e que se atualizam de variadas formas. O recurso constante aos anagramas, diretamente referenciados no texto ou explicitado no pós-fácio e nas notas, tem um significado que ultrapassa a simples transposição de nomes para se centrar também, indiretamente, nos enigmas e nos sentidos cabalísticos e herméticos. As personagens vão assumindo sucessivas máscaras que as desvendam e as ocultam, num jogo vertiginoso, mas aliciante. A ficção parece repentinamente transformar-se em realidade. Mas o embuste, ou o seu simulacro, coexistem igualmente com a instabilidade linguística utilizada, Yiddish, polaco e alemão, parecendo que cada idioma tem um lugar próprio e um significado diferente. A mesma personagem pode usar as três línguas, consoante o propósito, o lugar ou o que se quer transmitir. Uma certa distanciação, representada pelo recurso constante aos anagramas e pela referência recorrente ao idioma utilizado, é ainda corroborada por um processo inovador que consiste numa postura do narrador que propositadamente fala de si como de outro, sublinhando características que dificilmente apareceriam num discurso na primeira pessoa. Cito: dois prisioneiros condenados aguardam o nascer do sol. O homem deixa-se cair com um trapo no seu cadeirão. A mulher está sentada na cama, com uma mão pousada numa gaiola artesanal que detesta. Fim de citação. Se pensamos que este homem é Eric, o narrador, e que a mulher é a sua sobrinha, Stefa, percebemos como este artifício se destina a melhor compreender a distância imprescindível para analisar as personagens e suas atitudes. É nesta linha que podemos falar da relativização do facto histórico e do engodo que representa a tentativa de fiabilidade plena. Perto do fim do romance, Eric verbaliza uma realidade fundamental do relato do passado e suas consequências. Cito: esses, os soldados alemães, hão de contar aos filhos e aos netos e a todos aqueles que se atreverem a perguntar-lhes que não tiveram alternativa senão trabalhar para os nazis, embora nunca se tivessem filiado no partido. O Calígula, a alcunha de um deles, há de contar ao pequeno Martin e à pequena Ângela, os seus adorados netos, que fez tudo o que pôde para salvar os judeus que ficaram sob as suas ordens. E o pequeno Martin e a pequena Ângela acreditarão nele. Mas você e eu, ENIAC, nós sabemos como foi. Fim de citação. A verdade que estas frases revelam, refletindo toda a teoria sobre a reconstituição dos factos de outrora, vai sendo construída ao longo da obra pelo testemunho fidedigno de um narrador, médico-psiquiatra, que se obstina em descobrir os assassinos das crianças judias. Descrevendo o gueto e a sua variedade de personagens, Eric põe a tónica no universo infantil e suas mutilações sofridas depois dos assassínios. As várias hipóteses que surgem para explicar as mutilações e que chegam a roçar o mágico quando a mãe de Anna, uma das vítimas, aventa a hipótese de que os membros mutilados servissem para fazer um golem, isto é, um ser animado criado de matéria inanimada, legitimam o aparecimento de um universo claustrofóbico, de que as passagens secretas entre o gueto e a parte cristã de Varsóvia podem ser um símbolo aterrador, que responde aos estereótipos dos discursos sobre a ocupação nazi e respectivos campos de concentração. Uma periquita doente, sem penas, com uma pata defeituosa, que tem o irónico nome de Glória,
pertença de Adam e depois da sua morte dos seus amigos crianças, funciona como uma espécie de representação em abismo de toda a população do gueto. A importância da periquita vai aumentando à medida que o cotidiano se degrada e que os desaparecimentos se tornam angustiantes. O abandono do animal, ou antes, a sua oferta às outras crianças, representa uma tentativa de Eric se libertar, descodificando os sinais que teimam em não se clarificar. E é assim que o núcleo, constituído pelas mortes violentas de 4 crianças, se expande no relato da vida dos judeus, na doença e suicídio da mãe de Adam, o sobrinho neto de Eric, a quem foi amputada uma perna depois de morto, nas aventuras de Eric e do seu amigo Izzy, nos bairros cristãos de Varsóvia, na perseguição e homicídio do nazi assassino, na fuga, nas redes de solidariedade e resistência e no posterior encarceramento e morte num campo de concentração. A descoberta do enigma, as partes amputadas destinaciam a experimentos científicos. Segue um fio narrativo altamente elaborado e funciona como um modo subtil de conseguir desvendar o verdadeiro significado das máscaras e, por isso, dos anagramas. A personagem de Irene Koch, enteada de Rolf Lanik, o responsável pelos assassínios e amputações, simulando um suicídio e a necessidade urgente de um psiquiatra, consegue, através de um discurso cifrado, servindo-se da explicação dos sonhos de Freud, indicar pistas para a decifração do enigma e descoberta do criminoso. Se pensarmos que Irene Koch pode ser um anagrama de Eric Cohen ou de Melek Ohanek, como seria o seu verdadeiro nome, segundo o editor, e que a própria mãe da jovem se recusa a falar dela, então as estratégias narrativas tornam-se mais densas e os anagramas ganham novo significado. Recriando a realidade dos guetos polacos, interligando-a com os processos típicos do policial, o romance de Richard Zimmler é um exemplo feliz de uma obra que conjuga o suspense com a reconstituição histórica, consciente e elaborada. Mas depois desta apresentação, creio que é mais interessante ouvir a palavra do premiado e best-seller com mais de meia dúzia de romances, que é Richard Zimmler. Obrigado. Eu vou falar de pé, porque o Arnaldo explicou que eu sou dos Estados Unidos, sou de Nova York. A minha língua-mãe é inglês. Eu consigo falar inglês sentado, sossegado, mas em português eu preciso do meu corpo. Durante 16 anos eu era professor na Universidade do Porto e precisava mesmo de usar o corpo para tentar captivar a atenção dos alunos, então é isso que eu vou fazer hoje. Vocês estão a ouvir bem? Sim, tudo bem, obrigadíssimo. Primeiro eu queria agradecer a Arnaldo. É sempre muito estranho ver uma pessoa da nossa cidade, 5.000 quilómetros do Porto, neste caso. É muito agradável, uma surpresa muito agradável. Fico muito grato pela sua presença, a sua apresentação e, sobretudo, pelas palavras generosas que ele leu aqui. Também queria agradecer à direção do Fliporto, uma organização fantástica, gente muito generosa. Fico muito grato. Eu cresci em Nova York, de uma família classe média, mas os meus pais nunca viajavam. Então, para mim é sempre um prazer estar num país como o Brasil, porque eu nunca pensei que eu teria a oportunidade de estar aqui em Olinda, Recife. Também queria agradecer à minha editora Record. A edição dos anagramas de Varsóvia que eles produziram é linda, a capa é maravilhosa. Pode parecer uma coisa superficial, mas a capa é realmente captiva os leitores e é a única maneira de conseguir aquele leitor que entra numa livraria e não sabe o que é que ele vai comprar. E evidentemente eu quero que vocês leiam o meu livro, senão eu não teria escrito.
E queria agradecer a vocês. Não faz nenhum sentido nós estarmos aqui sem uma audiência. E o que eu gostaria muito de fazer, depois de falar um bocado do livro e mostrar o filme, é tentar estabelecer um diálogo com vocês. Possivelmente isto é a minha única oportunidade de estar em Olinda, conversar com vocês, e seria um prazer tentar estabelecer uma conversa. O que eu gostaria de fazer é falar 3, 4 minutos sobre os anagramas de Varsóvia, 3 ou 4 minutos sobre o filme que vocês vão ver e depois projetar o filme. E depois conseguir uma conversa com vocês. Os anagramas de Varsóvia. Comecei o livro, quando eu escrevo um livro, eu não planifico a estrutura, personagens, enredo, nada. Eu tenho uma ideia clara, mais ou menos, do primeiro capítulo, mas a partir disso não faço a mínima ideia do resto do romance. Porque eu digo, é como a vida. Eu não faço, quer dizer, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer esta tarde e amanhã. Amanhã vou para o Rio de Janeiro, etc, etc. Daqui uma semana eu vou voltar para Portugal. O que é que eu vou fazer nesse dia? Daqui a um mês, eu não tenho a menor ideia. Então, seria absurdo eu dizer agora, dia 14 de novembro de 2010, que no dia 14 de novembro de 2020, eu vou estar em Sydney, Austrália. Vou estar com 2 amigos, uma brasileira e um tailandês. E vamos ver o novo filme de Martin Scorsese. A brasileira vai gostar, o tailandês não vai. Quer dizer, é absurdo. Como é que eu vou saber isso? É a mesma história com o romance. Quando eu começo, como é que eu posso prever o que os personagens vão fazer no fim? O que eles fazem, todos os passos que eles fazem, vai determinar o enredo, vai determinar todo o percurso dos personagens. Eu menciono isso porque eu comecei os anagramas de Varsóvia com 2 objetivos, basicamente. Primeiro objetivo é falar desta nossa capacidade humana de continuar a lutar depois de sofrer um trauma terrível. Eu perdi o meu irmão há 21 anos. Ele morreu de SIDA em 1989 e foi o trauma da minha vida. Porque uma pessoa jovem, supostamente, não devia morrer. Mudou a minha vida para sempre. E possivelmente aí eu tenho esta enorme fascinação pela nossa capacidade de continuar. E eu pensei, bom, eu vou falar sobre um judeu já velho que volta de um campo de concentração para a sua cidade, Varsóvia. A sua mulher já morreu, a sua sobrinha já morreu, o seu sobrinho neto, que está no centro deste romance, morreu. Como é que ele vai conseguir continuar? E eu estava em casa, no Porto, a escrever, e eu estava na pele do Eric, o herói do romance, e eu escrevi, sou um homem morto. Mas eu estava a falar metaforicamente. Quer dizer, por que estou vivo? Tudo o que eu conheci está morto. E depois fiquei arrepiado, porque eu pensei, não, ele está realmente morto. É um fantasma. Então, o narrador deste livro é um fantasma que volta à Terra, ou permanece aqui na nossa dimensão, para contar a sua história. A única pessoa, possivelmente em todo o mundo, que consegue ver e ouvir o Eric, o narrador. Porque existe uma tradição judaica cabalística que diz o seguinte. Eu utilizo uma palavra em Yiddish no livro, que é Ibur, que quer dizer fantasma, mas tem uma conotação ligeiramente diferente e muito importante, a meu ver. Um Ibur permanece na Terra porque ele ainda tem um dever a cumprir. Então, Eric sabe que ele tem um dever a cumprir, mas não sabe o que é. Então, é uma situação complexa, terrível para ele, porque ele conta a sua história na esperança que ele vai encontrar na narrativa porque é que ele está cá. O que é que ele tem que cumprir.
O meu segundo objetivo no romance era falar da vida cotidiana nos guetos judaicos da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Os meus avós foram aos Estados Unidos por volta de 1905, judeus da Polónia, tal como muitos judeus do Brasil, deixando muitos familiares, mas muito mesmo, porque, por exemplo, a minha avó materna tinha 9 irmãos, que todos eles permaneceram na Europa. E todos eles morreram nos campos de morte e antes disso foram internados nos guetos. Então eu sabia que mais tarde ou mais cedo eu ia fazer uma pesquisa sobre a vida cotidiana nos guetos, porque eu não, vergonhosamente, possivelmente, eu não sabia nada. Escolas, as pessoas trabalhavam, como é que eles conseguiam mais comida, roupa, tudo disso eu não tinha a menor ideia. Então comecei o romance pesquisando a vida do dia a dia das pessoas no gueto, com o objetivo de devolver aos judeus do gueto o seu estatuto de pessoas únicas. Porque eu acho que um problema quando falamos do Holocausto é que é muito fácil falar das estatísticas. Eu compreendo isso. Para os historiadores é super importante tentar comunicar a dimensão desta tragédia. 6 milhões de judeus, 500 mil ciganos mortos. É super importante. Mas dizendo estes números, eu não estou a transmitir qualquer ideia dos desejos do indivíduo, dos medos que essa pessoa tem, dos objetivos, dos sonhos. Então, daí a importância do romance. E eu pensei que uma coisa que um romancista pode fazer, e para melhor ou pior sou romancista, é devolver a esta gente internada num gueto em condições terríveis o seu estatuto de pessoas singulares, com defeitos, com talentos, com tudo isso. Então são os meus 2 objetivos. Agora o que eu gostaria de fazer é projetar o filme, porque o filme tem a ver com isso. O filme tem a ver com a coragem que eu consigo, que maravilhosamente muita gente consegue ter nos momentos limites, de continuar a lutar, continuar, apesar de todos os traumas que todos nós sofremos ao longo da vida. Então o filme chama-se O Espelho Lento, é baseado num conto meu, foi realizado em fim de 2009 por uma realizadora sueca portuguesa, Solveig Norland. As 2 atrizes principais são portuguesas, Gracinda Nave, Marta Pineda, são maravilhosas. Eu escrevi um papel para mim, como vocês vão ver, porque é a minha única oportunidade de ganhar o prémio Oscar, evidentemente. A gente pode falar sobre esta experiência, se vocês quiserem. Evidentemente é sobre um espelho que reflete as imagens só depois de 4 anos. Guarde as imagens e devolva-las muito mais tarde. Eu acho que este conto meu é uma espécie de magia. Eu não tencionei, quer dizer, não era a minha intenção escrever sobre isto, mas eu acho que vivemos no presente, mas só compreendemos a nossa própria vida passados 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ou seja, fazemos uma decisão importante na nossa vida hoje. Mudar de país, seguir um novo curso, divorciar, casar. E damos razões. Eu casei-me com ela porque ela era bonita, super simpática. É só muito mais tarde que a gente percebe as razões verdadeiras por tudo que a gente faz hoje. E eu enviei o conto, muito antes do filme ser realizado, eu enviei o conto para um amigo meu na Inglaterra, artista. E ele, a próxima vez que eu estive com ele em Londres, ele me disse: o Richard estava a pensar em Auschwitz quando escreveu o conto. E eu pensei, bom, eu não faço ideia o que é que este senhor está a dizer. Não estava a pensar em Auschwitz. Porquê? E ele me disse uma coisa muito interessante, que o evento da história moderna que a gente só compreendeu, o evento mais importante que a gente só compreendeu muito depois do fim da guerra. Só por volta de 1949, 50, 51, que a gente compreendeu a verdadeira dimensão do genocídio.
dos campos de morte, por exemplo. Eu, evidentemente, fiquei com arrepios outra vez. Então, ao falar do gueto de Varsóvia no meu novo romance, para mim tem muito a ver com este conceito de falar de um evento que na altura a gente não tinha perspectiva, não compreendeu. Bom, obrigado. É bom ter boas palavras, é bom ter boas imagens e é bom associar boas palavras a uma boa história, a boas imagens. Nós vamos ter muito pouco tempo para debate, porque temos de acabar ao 12h40, mas há em todo caso lugar para um pequeno debate e já tenho aqui algumas perguntas. Lembro aos que queiram fazer perguntas ao Richard, ou sobre a obra, ou sobre o filme, que o façam rapidamente. E a primeira pergunta, que vem do José Luís Goldfarb, é esta. O que é que, no último Cabalista de Lisboa, é da ordem da ficção ou é da ordem da pesquisa? Vou falar muito sinteticamente, porque temos pouco tempo. Ficção ou pesquisa? Eu fiz imensa pesquisa para escrever o romance. Para vocês que não conhecem, decorre em Lisboa em 1506, durante a massacre de Lisboa, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados no Rossio. E quando eu comecei a pesquisar esse romance, ninguém queria ouvir do massacre de Lisboa, porque todos nós no mundo, preferíamos esquecer dos eventos negativos da nossa história, só dos Estados Unidos, e no meio tempo pouco falávamos dos índios e o genocídio praticado sobre o povo indígena dos Estados Unidos. Bom, fiz imensa pesquisa durante um ano para conseguir todos os pormenores desse romance. É muito fiel à história do massacre dos judeus a viver em Lisboa nessa altura. Mas não me senti confortável aproveitando a vida de pessoas reais. Eu sei que isso é uma técnica, talvez seja uma técnica válida, mas não me senti à vontade com isso. Então, os personagens centrais do romance são todos ficcionais, mas todos os pormenores do romance são baseados na história portuguesa do princípio do século XVI. O Fábio Rafael pergunta quais são as suas referências na poesia e prosa da língua portuguesa e na prosa e poesia universal. Uau! Eu traduzi vários poetas portugueses para inglês. Eugênio de Andrade, Pedro Taman, Alberto. Não sei se essa gente está conhecida em Portugal, no Brasil, desculpem. Eugênio de Andrade, acho um poeta magnífico. Richard, há uma antologia que eu fiz, editou a Nova Fronteira. Eu sei. Arnaldo era muito importante para a Fundação Eugênio de Andrade no Porto. Para vocês que vão visitar o Porto, é uma possibilidade. E recomendo vivamente a poesia do Eugênio. Tive a sorte de conhecer o Eugênio bastante bem. Vou contar uma história muito breve. É que eu sabia que o Eugênio adorava esquilos. Eu não sei se há esquilos no Brasil, mas nos Estados Unidos temos imensos. E no jardim da minha mãe, uma infestação de esquilos. Mas ele adorava. Bom, eu fui à casa da minha mãe em Nova Iorque durante as férias e tirei fotografias dos esquilos. Enviei para o Eugênio e ele ficou muito grato. E a partir disso ele escreveu um poema lindíssimo. Eu devia ter trazido. Mas o poema conta que ele estava na cama um dia e pegou num livro. E saltou do livro 2 esquilos de Nova Iorque. E ele continua a falar, ele diz, o Eugênio tem alguma coisa especial, e diz que quando ele morrer, ele queria morrer ao lado dos esquilos. Quer dizer, faz sentido dentro do poema aqui, pode parecer uma coisa estranha, mas é um poema lindo. Essa de Queiroz, da língua portuguesa, não sei, estou a ficar bloqueado. Universal. Eu aprendi a escrever com William Faulkner, com Dostoiévski, com Stendhal, com todos os grandes escritores do mundo. Aliás, foi um problema porque eu pensei, bom, nunca vou chegar aos calcanhares de William Faulkner ou Dostoiévski, não vale a pena. Eu
tentar. Então tive que ultrapassar essa bagagem toda dos grandes clássicos para começar a escrever O Último Cabalista de Lisboa. A Samantha faz uma pergunta que talvez, nas palavras depois do filme, já está respondido um pouco, mas talvez também possas dizer mais alguma coisa. Não sei o que o levou a escrever o conto, mas foi integralmente lindo, profundo e verdadeiro. Portanto, o que ela queria saber eram as motivações da escrita do conto. Deste conto do Espelho Lento. Como eu estava a dizer, eu não consigo planear a minha carreira ou os meus romances. Os editores gostariam, mas eu não consigo fazer. Surge uma ideia, eu fico completamente apaixonado e vou. Porque eu preciso de paixão para escrever. Um romance pode demorar 1, 2, 3, 4 anos e exige uma energia muito física para manter aquele universo paralelo em cima dos seus ombros. Neste conto eu estava, pode parecer estranho, mas eu estava a pensar na velocidade da luz. E a velocidade da luz depende do meio pelo qual a luz se propaga. A luz num vácuo, a velocidade é diferente do que no ar. E eu pensei, bom, isto é interessante, porque imaginem que houvesse um meio, pode ser uma espécie de vidro ou plástico, que realmente consegue ralentar o progresso, a propagação da luz durante uns segundos. E depois eu pensei, uns segundos, por que não um dia, um ano, 4 anos? E eu comecei o conto só com isso. No conto, o antiquário está em Buenos Aires, porque eu tinha feito uma viagem a Buenos Aires há 15 anos atrás, achei a cidade fascinante e pensei, bom, eu quero escrever alguma coisa que decorre em Buenos Aires. Quando a gente fez o filme, não tivemos orçamento para ir a Buenos Aires, mudamos para Barcelona, que fica muito ao pé de Portugal. Era isso. Bom, agora uma série de perguntas que incidem sobre a cabala. A Vera pergunta porquê o número 4, o significado cabalístico deste... Aventura para a Terra Prometida. É uma interpretação possível da história de Moisés. Ou seja, para mim foi uma libertação total. Eu posso fazer interpretações não só do Eugênio de Andrade, não só de Edgar Allan Poe, não só de Shakespeare, mas de tudo, da minha vida, vossa vida, da editora. E por isso eu sou... E curiosamente os cabalistas eram, eu não posso dizer inimigos, mas eles achavam que os fundamentalistas eram os idiotas, desculpem a expressão, porque não percebiam a coisa mais óbvia sobre a Torá, que é poesia. Alé Belo pergunta, porquê Varsóvia? Está Barcelona, mas é Varsóvia. Que relação tem você com esse país? Porquê Varsóvia? Vocês que são, não sei se há mais judeus aqui na audiência, mas Polónia para nós, para os judeus a viver depois da Segunda Guerra Mundial, tem a reputação de ser o país mais antissemita do mundo. 3 milhões de judeus polacos morreram nos campos de morte. 3 milhões. Antes da Segunda Guerra, Varsóvia tinha 30% de população judaica. Havia teatro judaico, filmes, tudo. Bibliotecas, evidentemente. E tudo isso desapareceu. Desapareceu. Então, para mim, escrever este romance é fazer reviver uma cultura que, infelizmente, morreu. A gente pode dizer, bom, os judeus polacos levaram a sua cultura para os Estados Unidos, para o Brasil, para Israel, tudo bem. Mas na Polónia, tudo isso morreu. Basta ir a Varsóvia, e eu fui 2 vezes para pesquisar o livro, o gueto não existe. Ok? Os nomes das ruas ainda estão lá, há 2 ou 3 edifícios, o resto, gone, desapareceu. Então, para mim, quando eu caminhava no Varsóvia para tentar conseguir a coragem de escrever sobre um sítio onde nunca
tinha estado, Varsóvia, 1940, eu estava realmente a viver numa cidade de fantasmas. Não é acidental que o narrador deste livro é um fantasma, um Ibur. E a minha relação com a Polónia, como qualquer judeu, é um bocadinho de fascinação, porque os meus antepassados estão de lá, mas um bocadinho de medo, porque o antissemitismo na Polónia ainda é muito forte. Eu, curiosamente, tenho uma agente literária francesa que é polaca, e ela me diz a própria palavra judeu na língua polaca tem uma conotação negativa. E uma vez eu fiz para um romance anterior, tenho 4 romances publicados na Polónia. O meu editor me convidou há 5 ou 6 anos, estive lá, e alguém na rua tinha lido qualquer coisa sobre mim num jornal, e me perguntou na rua, eu não conhecia o senhor é judeu? E é a primeira vez na minha vida que hesitei a responder. Porque eu não queria mentir. Queria dizer, olha, sou judeu, laico por acaso, mas sou judeu. Mas era Polónia. Polónia, onde todos os meus antepassados tinham morrido, exceto eles que fugiram aos Estados Unidos. Então, hesitei, foi uma experiência terrível para mim, hesitei 10 segundos e disse, sim, sou. Mas tinha medo. Então, Polónia para nós, para os judeus, é realmente uma relação muito complexa. Uma última pergunta do John Azulay, que diz: você acha que o espelho lento seria uma metáfora para o cinema e para a função que se espera da arte cinematográfica? Eu acho que eu escrevi o conto primeiro, mas o conceito do espelho lento é realmente muito visual. Funciona muito bem, na minha opinião, num filme. E tem uma dimensão, uma reverberação diferente da palavra. E eu não sei se é uma metáfora, mas há certas coisas que um filme consegue transmitir que um conto, um romance não consegue. E vice-versa. Eu acho que, por exemplo, neste filme, há uma cena que a realizadora escreveu, eu não pensei nisso. Há uma cena em quando Carla, a mãe, encontra o espelho pela primeira vez e coloca ao lado de um espelho verdadeiro e normal. E ela está a olhar para o passado, o primeiro antiquário, e o seu próprio reflexo mesmo ao lado. Quer dizer, um filme consegue fazer essa justaposição e um conto ou um romance não consegue. Eu adoro filmes, eu adorava repetir esta experiência, já escrevi uma longa-metragem, mas é sempre uma dificuldade que não tenho em escrever romances é conseguir o dinheiro. Eu escrevo em casa, basta ter dinheiro suficiente para eu comer e eu vou escrever os meus romances. Mas para conseguir um filme, isto custou 40 mil euros. A longa-metragem, sei lá, 500 mil euros. Então, R$1 milhão. É o problema, eu adorava fazer mais, mas se alguém tivesse muito dinheiro aqui, gostaria de falar consigo. Não sei se alguém aqui do Globo ou do... não sei, bom. Ok, Todos aqui são ricos de cultura. Obrigado. E eu agradeço. E agora levanto-me eu para agradecer a presença de todos, para agradecer à organização deste festival o trabalho, o esforço e o contributo que dão para o conhecimento da literatura e da cultura não só brasileira, mas universal. Agradeço a atenção de todos, agradeço ao Richard a sua presença e ver-nos noutros encontros. Muito obrigado a todos. E eu vou assinar livros se alguém quer comprar do outro lado. Obrigadíssimo.